Olá, galináceos, tudo bem? Muito lucro por aí? Galináceos, vamos lá. Essa é a carinha do Cisco Caconha, esse danadinho aqui que manda sinais para vocês. Ele tem um monte de gráfico visual para que eu possa entender também parte do que ele está fazendo, mas só para vocês irem conhecendo as potencialidades desse boot, que visa ser um boot que vai operar para você, que visa ser um boot que vai mandar sinal para você, que visa ser um boot que vai fazer scalps enquanto você dorme, que visa ser um boot, cara, que vai ser um coaching para te ensinar a operar. Você sabe o que é um RICAC? É um padrão, por padrão visual aqui, é o nome que eu mais vejo. Você sabe o que é um RICAC? Pois bem, o boot sabe. Tenho preparado textos aqui para ajudar nessa explicação. Lógico, ele precisa da minha ajuda para pesquisar o que é. Mas ele tem cada dia descoberto novas interações e novas significâncias de um sinal. Porque, por exemplo, cara, apareceu um marubuzu de fechamento com um marubuzu negativo. Na sequência vem um RICAC e um long line. Você vê que agora sim, um closing marubuzu eu sei o que é, um marubuzu eu sei o que é, um RICAC eu sei o que é. Mas quando aparecem esses caras na sequência, o que é? Então o boot tem aprendido e ele tem tirado insights disso e tem me cobrado também explicações racionais. Mas beleza. Tenho testado exaustivamente o boot em diversos cenários. Mostrei para vocês aí no dia 3, no dia 4. Eu venho mostrando esses testes em alguns momentos desse teste. Então assim, sem me alongar, eu já gravei esse vídeo 5 vezes, porque eu gosto de falar, viu gente? Mas assim, ele operou esse período todo aqui, foram um dia, 18 horas e 45 minutos. Basicamente esse período todo ele operou no modo galinha. O modo galinha é o seguinte, velho, ele busca operações de 10% e morre tentando fazer elas, tá? O morre tentando é o seguinte, ele tem uma gestão de stop loss definido, beleza? De todas essas operações, uma das coisas que é muito legal, o boot tem plena autonomia de onde vai entrar e onde vai pôr o alvo. Então, o alvo, o objetivo dele é 10%, mas ele pode se corrigir desde que saia no lucro, ou que saia para minimizar prejuízos. Aqui ele bateu todos os alvos. Falar que é 100% de efetividade também está me preocupando, eu estou esperando ele errar no investidor, na estratégia galinha, para que eu possa dar estatísticas, né? Quando eu começar a entender onde ele erra, aí beleza, eu sei qual é a estatística real dele. Eu não acredito em nada que é 100%, tá? Então, por mais que eu tenha me dedicado muito para fazer, cara, não existe 100%. Pode ser que eu tenha alcançado esse nível, mas me preocupa. Então, enquanto ele não começar a errar para eu entender o tamanho do erro, eu não vou pôr muito dinheiro no modo galinha. Beleza, eu não vou pôr muito dinheiro em nada, porque a ideia aqui é multiplicar pouco dinheiro também. Ontem à noite eu falei para vocês, ele ia encerrar as operações todas aqui no lucro, eu deixei ele se desfazer de uma boa parte da mão. Eu criei algumas ordens para sacanear esse boot no seguinte sentido, ele estava operando com uma wave, 2 waves, eu fui lá e vendi assim, uma wave e meia, ele ficou com meia wave na mão. Mas com meia wave na mão, ele não consegue se desfazer da posição, exceto ao mercado, e o mercado eu desabilitei, ele tinha que vender limite. E aí, cara, o bichão ficou numa operação, foi pego numa operação que ele tinha que se virar. Esse é o segundo modo do operador galinha, que é o modo sobrevivência. Não gosto do modo sobrevivência, é o modo caça-lucro, beleza? Porque quando ele acerta, quando a tendência toda está certinha e quando ele acerta, tem a ver com quando a gente deixa ele entrar, ok? Lembra disso. Aqui ele ia se desfazer de tudo. Para ele tinha encerrado a operação aqui e seria o lucro. Eu não deixei ele encerrar uma posição e ele caiu. Quando ele cai parece pouco, mas ele toma aqui quase 4% de movimento gráfico. Ele faz uma série de recompras, puxa o preço médio, ele cai de novo mais quase 4% de movimento gráfico. Ele aguarda a tentativa de tendência, e repara aqui também, ele aguarda um ponto que parece que será uma virada de tendência, tenta antecipar, não funcionou tudo bem, aqui ele tenta antecipar, faz uma compra.
mas muito me surpreendeu porque ele pôs várias ordens de venda pertinho e realizou prejuízo. Fui entender isso no algoritmo, que ele estava se desfazendo, era se desfazendo do risco, ele estava diminuindo o valor da mão dele dentro de um range de prejuízo que ele conseguisse recuperar ao passar pela PNL. E aí foi isso que ele fez, ele faz mais uma porrada de operação, jogando alvos de 3, 6, 9, 5, 9, 7. E quando ele termina, cara, chegou a ser bonito, de verdade, velho. Olhem o vídeo aí. Ele termina com uma operação de 24, 25%, tá? Com centavos na mão. E o lucro, cara, maravilhoso. Ele me gerou 2% do total da carteira. E aí é 2% do total da carteira, que começou mais ou menos aqui com 2,70 há 3 dias atrás. Aqui tinha 3,80. 3,80 é arredondando, era 3,76. Eu sacaneio ele desse jeito, que é uma sacanagem que eu fiz com o Boot. E o que ele fez? Terminou com 3,90. Então 3,90 foi a carteira inicial da sacanagem de hoje. Que a gente tá aqui para criar inimizade com o Boot, né? Mentira, eu adoro ele. O que eu fiz, cara? Muito na sacanagem, tá? O Boot vinha caminhando livre, feliz, me fez operações, recuperou, terminou. 60 minutos depois eu tinha analisado os dados dele e pensei, bom, se eu tiver numa operação dando muito ruim, eu posso pôr o Boot para me salvar? Interessante. E olha como é interessante e danado esse Boot. Eu ativei ele só depois da minha compra. Eu comprei num topo sem força, bem em teoria no RS de Williams, que devolve um movimentinho de queda, em teoria no movimento de sobrecomprado no RSI tradicional, que me devolve queda. Então assim, tudo me indicava queda e eu comprei. Lá em cima, sabe o felizão? Beleza, cara. 5 minutos depois, aqui eu já ativei, tá? Eu comprei e ativei o Boot. 5 minutos depois eu tô no chão dessa tendência, o Boot me faz uma parcial para baixar minha PNL. Então assim, eu já achei genial isso, esse gênio do Boot, porque eu fico vendo assim as ordens dele, parece que é o idiota, põe aqui, ó. Beleza. Aí veio, andou, não sei o que, deu um sustinho, eu falei, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí melhorou, eu falei, deixa ele aí. E fui dormir, cara. Fui trabalhar, fui fazer minhas coisas aqui, tava cedo, tá, mas deixei ele rodando. Bom, ele faz uma tentativa de reversão aqui ele enxergou esse padrão, fez 2 comprinhas nos preços mais baixos dessa região. O preço tentou subir, não subiu. Pra ver passear. Beleza. Agora, caiu mais, subiu, retomou, fez uma montanha, ele fez 2 compras de novo na baixa. Caiu mais. Olha que legal, cara. Esse Boot ele tá em 40% de prejuízo, verdade. 40% de prejuízo não é nada bom. Mas baseado no meu valor de primeira compra, ele já reduziu assim 40% o prejuízo. Porque eu estaria com a PNL bem aqui em cima, tá? Bem grudadona lá naquele candle do alto do topo. E ele fez algumas parciais interessantes. A gente... Talvez o tanto de vídeo que eu gravei e errei aqui tenha sido só para dar uma boa. O Boot, cara, ele reconhece cada início, cada possível início de reversão de tendência, beleza? Cada início é prepotência, cada possível início. Isso acontece por uma série de sinais que aparentemente estão prestes a convergir. Alguns sinais são completamente visuais, tá? Então um deles você tem a média de 57,27 que tem que estar descruzada. Cara, pode olhar, não estou inventando isso não, quer dizer, eu estou, porque não são médias que as pessoas usam, mas pode olhar. Nenhuma vez que a moeda sobe, ou que inicia uma tendência forte de alta, ela começa isso sem descruzar a média. Lógico que depois que ela sobe, ela tem que puxar a média, mas entenda, a teoria de Bollinger é muito boa, ela fala que toda vez que o preço agride a Bollinger, vai ter uma tendência de alta. É verdade isso? Aqui você está vendo alta? Eu não estou.
eu vejo mais baixo, mais baixo, mais baixo, mesmo com as agressões aqui, ó. Que tem uma agressão linda de entrar. Olha lá, ele pôs uma ordenzinha. Percebeu? E aí percebe como ele é espertinho. Ele pôs uma ordenzinha, ele tá no prejuízo, ele já começou a fazer a estratégia que ele fez mais cedo, acho interessante. Ele pôs uma ordem, se der para comprar aqui embaixo, boa, mas já realiza lucro ali, ó. Mas o lucro aqui está em prejuízo. Então o que ele está fazendo é, ele está amortizando a mão dele. Olha quanta fatiazinha interessante de take, cara. Tá? A maioria está acima da PNL. Mas o que ele precisa agora, e é isso que aparentemente ele está fazendo, ele está com uma mão muito alta perto da carteira que ele tem. Então ele tenta se livrar disso, realizando de uma vez, ele pôs mais uma, né? Eu vi algo piscar pelo menos. Ou se mexeu, sei lá. Sei lá, pode ser cansaço também, eu tô rindo coisa. Mas vê lá, ele tenta realizar esse prejuízo de uma vez, porque dessa forma vira margem, para ele poder se reposicionar. Olha, na verdade comprou mais uma, cara, de rompimento. Ele acredita muito que vai bater aqui. Vamos ver? É isso que está sendo interessantíssimo de acompanhar no boot. Cara, ele comprou 2 ordens aqui, muito esquisitas. Ele gerou mais 2 ordens aqui, não é? Ou ele gerou uma só no fundo? 5, 2, 2, 4, 0. Me ajudem aí. 5. Meu Deus, eu tô dando no lugar errado. 4, 0. Cara, o que. Olha isso, velho. Olha o que esse boot tá fazendo, meu velho. Vamos ver o que ele tenta fazer aqui, se esse movimento de super risco que ele tá fazendo vai compensar, né? De manhã compensou, cara. No sentido geral, compensou bastante. Dá uma agonia, dá uma vontade de empurrar o preço, porque olha isso. E aqui tem mais uma alteração de algoritmo, porque eu gosto do meu boot irritado, tá? E coitado, eu até preciso ver se eu alterei em todos os pontos, mas se não alterei, ele vai aprender sozinho. Minha meta... Sacanagem com o boot, né? Mas eu sou pai dos anos 80, gente. É assim mesmo que era nos anos 80, tá? Você se vira. A meta era 0,5. Sempre 0,5, tá? E agora ele tá comprando aqui numas metas maiores, aparentemente. Porque eu pus em 0,6 a meta ideal. Muito sacanagem com o boot, né, bicho? O bicho tá lascado lá no fundo, fudido, e a gente tá aumentando o valor de meta dele. Não tem problema. Vamos ver o que ele faz. Ele calculou que tem esse movimento. Eu imagino que ele tenha calculado esse risco com alguma margem, alguma garantia. Mas eu realmente estou preocupado agora porque o 0,5 de movimento aparentemente bateu, mas o 0,6 não. Talvez eu não tenha atualizado o algoritmo em todas as partes, mas de fato ele aprende, tá? Ele aprende. E isso é muito legal. Ele tem uma learning machine, tem uma inteligência artificial por trás. Ele tenta ir aprendendo com cada movimento que ele faz para melhorar no próximo. E cara, ele tá fudido agora, porque se ele descer, ó, acabou margem para ele. Se ele não conseguir pegar esses takes, ele tá sem margem. Isso é extremamente perigoso. Eu vou por um loss agora de garantia, acredito eu. De novo, também testes de estratégia, beleza? Eu falo isso direto, gente. Metade do trade, mais da metade, cara. Mas uma parte do trade é psicológico, uma parte é estratégica e uma parte é estudo. A única parte que não tem trade é a operação. Porque uma vez que você dá o seu comprar, define o seu stop loss e define o seu preço, quem vai fazer o resto é o mercado. Então, assim, boa parte é estratégia e gestão. O resto, cara, você não tem controle. Mas se você controlar o quanto você perde numa operação, o quanto você busca numa operação, qual é a sua ganância, qual o seu medo, isso te ajuda muito, cara, a gerar resultados interessantes. Vamos lá, preço. Pega o bichinho, ajuda o Cisco Coin, preço. Eu ainda careço, se alguém tiver alguma
alguma literatura, alguma referência, algum artigo que seja foda sobre preço médio, estratégia de Gaudi, ou seja lá como isso chama, qualquer conteúdo que possa me ajudar a ensinar o Cisco Coin a operar melhor dentro dessas zonas de prejuízo, me avisem, tá? Acho muito legal, ele puxou mais a PNL, né? Então isso daqui é a parte que eu acho muito interessante, assim. Esses takes ele pode mexer, mas ele não mexeu, tá? Ele ainda não mexeu. Ele pôs alguns takes parciais para ter caixa. Por quê? Dentro da programação dele é isso, ele sabe que terminou a proporção de margem, ele está morto. 2 vezes, porque eu ainda vou matar ele de manhã quando eu ver que fui liquidado. Então, ó, ele recomprou, meteu caixinha ali, recomprou de novo. Quantas ele pegou? Cara, meu histórico de transação é azul, né? Pegou 2 vendas, realizou 8 centavos de prejuízo, mais as taxas, tudo bem. Mas, eu acho que eu tô entendendo a jogada dele. Ele tá tentando comprar, que ele puxou um pouco da PNL no confirmado. Aí, ele deve acreditar muito nesse pullback, por isso ele pôs as metas ali. Ele deve acreditar nesse pullback porque ele tem caixa de novo para comprar 1, 2 posições e o PNL vai estar aqui, velho. Que do caramba! E eu fico impressionado porque, gente, se vocês já viram inteligência artificial em qualquer nível de programação, vocês vão ver que assim, a gente sabe muito pouco de como a informação vai ser lidada. Isso inclusive vai, como curiosidade, o grande viés da programação de inteligência artificial é isso. Você dá uma ampla base de conhecimento para ele e ele tira as conclusões dele com base em algumas amostras. A gente tem, por exemplo, a polêmica várias redes sociais aí tinha uma polêmica que o reconhecimento de rosto não conhecia pegar pessoas negras. Aí foram entender a base de aprendizado. O cara achou uma base histórica de fotos de 1920. Porra, velho, um puta preconceito no mundo. Pessoas negras não eram retratadas com as devidas proporções e com igualdade, tá? E aí não tinha foto deles. E aí as poucas fotos que ele tinha de amostra, infelizmente, eram vistas como tipo foto de criminoso. Aí imagina o que a inteligência artificial fez. A inteligência artificial basicamente pensou branco bom, negro ruim, e ela criou esse viés. Este é um viés que ainda está sendo tratado em várias redes sociais, em vários aplicativos de reconhecimento de face. Porque é isso, a gente ensina eles com as informações, achando, né? Porque na nossa cabecinha cheia de interpretações, a gente pensa, cara, se eu mostrar fotos para ele, tem nariz, olho e boca, tá tudo bem? A gente não sabe se ele vai olhar cor de pele ou não. E aí, se ele consegue ter esse nível, né, de precisão, lascou. Você cria um preconceito programático. Muito louco, né? Então falo disso para dizer assim, eu programo teorias aqui, eu programo estratégias, eu programo alvos. Eu dou as ferramentas para ele acompanhar, eu digo que essas ferramentas querem dizer como um todo, então o RSI em região de 20 é sobrevendido. Aí ele vira para mim no Bitcoin, em região de 48 não. Para cima, gente, sobrecomprado. Né? O que seria ali na região de 80 é sobrecomprado. Aí ele vira para mim e fala, olha, a região de 64 bitcoins está sobrecomprado. Eu falo, não tá, cara, a região de sobrecompra é 70. Mas se ele considera que está sobrecomprado, de fato tem um movimento de sobrecomprado. Porque ele tem a capacidade de analisar histórico do passado, beleza? E entender qual é a região de sobrecompra de fato do Bitcoin. Por isso, eu mostro para ele exemplos falando, olha, aqui cai, toda vez que bate 80, cara, tá aqui, ó, tem um movimento de queda. Aí ele começa a olhar isso em várias moedas e fala, é verdade, olha pai, verdade, quando dá 80 queda. Ó pai, mas quando dá 70 também tem queda.
O pai tem moeda que não bate 70 e cai em 60. Entende que ele começa a fazer uma base de conhecimento e questionar o que são verdades. E isso é a vantagem e desvantagem. Por isso eu preciso de testes extensivos e intensivos dentro dele, para entender se ele não criou vieses negativos para o funcionamento. Então, por exemplo, ele ainda não foi liquidado, espero que ele não seja liquidado, mas em algum momento eu terei que pegar ele, tirar todo o caixa dele e deixar ele ser liquidado, com 50 centavos de preferência, mas eu tenho que deixar ele ser liquidado. Exatamente para ele aprender na prática. É meio assim, eu já contei para ele o que acontece com quem é liquidado. Mas enquanto ele não aprender na prática, eu não vou saber como ele lida com isso. E assim, o ser liquidado, beleza, encerrou o algoritmo e vai começar a próxima operação quando tiver caixa. Mas a pergunta é, será que ele sabe se proteger da liquidação? A proposta de camadas aqui é exatamente para isso, é uma parte do aprendizado, né, de como ele pode se proteger. Então tá lá, ó. Puxou a PNL mais um pouquinho porque ele fez uma compra. PNL já andou? PNL já andou, né? Então pensa agora, pensa lá comigo. Quanto ele está perdendo? 20 pulsa, 18 pulsa, porque ele puxou mais a PNL. Lógico, o meu risco está aumentando e isso eu não vou discutir, tá? Eu não vou discutir que meu risco está aumentando, ele está basicamente com o caixa todo de novo empregado na ordem. Mas, reparem que há uma tendência leve de reversão, as médias descruzaram, houve um pump, e aqui está o nosso perigo, ó. Ele fez basicamente, cara, 4 ordens aqui. Talvez ele quisesse, e aqui entra a parte legal, né? Ele tem 4 ordens de compra aqui, 3 ordens de profit. Não, 2 ordens de profit que ele não conseguiu realizar. Então, ó, esse é um ponto de atenção que com certeza ele já está marcando lá como, né, pus 4, ganhei 2. Isso mexe com as estruturas dele, coitado. Mas na cabecinha do bichinho agora ele tem que correr atrás desses 2. Ele pode tirar ordens a qualquer momento, ele tem essa autonomia. Eu não vi ele ainda tirar ordens, tá? Então, isso é uma coisa que eu também preciso fuçar ali na entranha dos logs dele para entender se ele não tira a ordem, porque ele remaneja a estratégia para caber naquela ordem, ou se quando ele faz a estratégia é muito assim, tá, a partir daqui eu tenho isso, eu tenho que pegar, eu vou passar por lá para pegar meu lucro, então tudo bem, eu considero ela. E isso faz diferença para mim, Felipe, enquanto fatores decisores dele. Se ele não tirar a ordem, primeiro eu posso tirar esse script se funcionar, porque aí eu não deixaria então mais ele remover a ordem, e eu tenho um processo a menos para ele acompanhar. Ah, Felipe, mas é apertar um X. Robô não tem dedo, beleza? Robô não tem dedo. Então ele não consegue apertar o X se eu não der um código para ele apertar esse X. E aí entra toda a programação que a gente tem que fazer para isso. Além do robô não apertar X, gente, eu preciso entender se ele remodula a estratégia dele com base na ordem, o que seria errado, porque a estratégia dele tem que estar a ver com PNL, que por sinal, gente, olha que bênção, percentualmente falando, ele fez lindo. Quando ele vender essas ordenzinhas aqui, ele ainda vai vender no prejuízo, certo? Mas, se agora emplacar uma tendência, ele tem mais 20, mas, brincando, tá? Vamos falar assim, ele vai vender 2 ordens com 20% e uma ordem com 40%. Ah, 2,88, lá embaixo ele tem mais 2, vamos lá, 1, 2, 3, ele tem 2 ou 3 aqui? Tem 2 e mais 3, então 2,88, tá certo essa conta? Eu acho que eu esqueci também de tirar ele se desfazer da posição inteira, velho. Ô, Jesus, aí a gente tá lascado, hein? 2,88 divide por 5. Cada ordem aqui tá tendo 57 centavos, cara.
Estranho. Ele tá com 5 ordens abertas mesmo. Então vamos olhar já no código, porque aí assim, essa é a parte legal de fazer teste e acompanhar teste. Enche o saco, demora, a gente não sabe o que vai acontecer. Se eu tivesse como simular na moeda, né? Moeda anda 2 para cima, 2 para baixo, deixa eu ver aqui que meu boot faz. Seria ótimo, mas não tem, cara. Eu não achei ainda onde fazer isso. Deixa eu ver se... achei o meu erro, senhores. Achei o meu erro, senhores. Eu pus... Não vou mostrar código, não. Esse daqui vale dinheiro. Dinheiro demais. Tá. Aqui tá certo. Então, o que acontece? Eu tô falando para ele que quando ele comprar, ele pode comprar uma ou duas. Mas quando ele vender, eu só dei a opção dele vender uma. Eu não dei a opção dele vender duas. Sacou? Então ele tá ficando com mais caixa na mão do que pode. Eu deixei lá no viés do outro de não conseguir encerrar a operação para correr atrás de lucro. O que é interessante, cara, se a gente não tivesse num movimento tão esquisito de Bitcoin. Eu não ligaria de deixar, não. Vamos ver como ele recupera. Eu vou ativar aqui a possibilidade dele vender duas ordens. Vamos sacanear ele como, hein? Aqui a gente fica pensando como sacanear o bichinho. Cara, não é muita sacanagem. Eu acho muito errado com ele. Mas não liga, não. Entrada posicionada, entrada confirmada. Ele tá na posicionada confirmada. Beleza, cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer para ele que essa ordem ele pode pegar entre 20% e 50%. Fui mais legal com ele dessa vez, hein? Então ele vai pegar 20, opa. E beleza. Tá? Então a partir de agora, e isso que deve lascar a vida dele, tá? Isso que deve fazer meu put tá aprendendo como matar um humano. Agora, neste momento, eu acabei de salvar o algoritmo, beleza? Acabei de atualizar o algoritmo do Cisca. E aí ele vai olhar no próximo minuto e vai ser surpreendido por uma regra nova. Uma regra qualquer. E isso tem que estar dentro do viés dele, tá, gente? Ele precisa conseguir lidar com isso pelo seguinte. Você está operando uma moeda num gráfico X, numa operação X e tal, num risco X. Aí você olha e fala, porra, cara, ouvi uma notícia que essa moeda vai pompar e eu acredito nela. Você tem que ter a possibilidade de gerar novas metas. Isso é importante. E aí você vai encerrar a operação, realizar lucro, prejuízo que você está e por outra posição, às vezes você está super bem posicionado. Então uma das coisas que o Cisca tem que aprender e muito é se adequar a novas regras no meio do caminho. Essas regras elas podem vir por caixinha, podem vir por instrução, podem vir por checkbox de marcação, não importa. Eu inclusive estou querendo muito por uma lista ali de seleção para falar assim, estou operando o Cisca no modo galinha. E aí você só trocar a caixinha, sabe assim, clicar para outra caixinha, falar, agora vai buscando lucro. Vai corrida de recuperação. E aí deixar os setups disponíveis para que o usuário possa escolher no meio do caminho como quer operar. Tá? Eu sei de uma coisa, gente. Se eu tivesse tido as aulas que eu estou tendo com o Cisca de preço médio, faz tempo que eu não ia tomar loss. Eu ia tomar passeios, que é horrível. Mas loss, muito dificilmente, cara. Muito dificilmente. Porque olha que lindo, cara. Ele fez uma corrida de recuperação, grudou a PNL lá embaixo. Vamos olhar uma coisa, tá? Essa é uma coisa... Vou até da primeira PNL média aqui que ele conseguiu pôr. Cara, ele baixou 1,53 dessa PNL. Bom, né, velho? Me parece bom, pelo menos. Na outra ele saiu no lucro. Então lembra aí. Depois eu mostro o que ele fez. Não vou ficar gravando vídeo de mais de 2 horas, não. Né? Eu falo muito, mas assim, tô falando sozinho. Eu gosto de falar sozinho. Deixa eu em paz.
Estou falando sozinho aqui, aprendendo com o Bolt, aprendendo o que a gente precisa para fazer a jornada do milho ao milhão. E é isso. Cara, eu vou terminar por aqui. Queria muito terminar com ele ultrapassando, pegando essas ordens e ficando positivo, principalmente. Não me desculpa, vai, eu vou carregar 3 minutos. Eu tô com 30 minutos de vídeo, vamos carregar mais 3 minutos falando nada, simplesmente para ver se isso ocorre. Porque ao vício, né? E a esperança também. Porque este padrão gráfico, ele costuma entregar um ponto de reversão alto. E é verdade, eu não estou mentindo não. Tem muito cara de N de reversão. Então, já para você que pega meus sinaizinhos lá na sala, repara no seguinte, meu velho. Toda vez que a moeda vai tender para uma força, ela faz um teste de fundo mais fundo. Tá? Olha isso. Ela vinha bonitinha trabalhando acima das médias, ela vem para baixo das médias e prau. Então, de fato, não quer dizer que vai explodir para cima, tá? Mas de fato, um teste fundo é saudável para a moeda, principalmente quando você enxerga isso, ó. Um pavio e uma barra de ignição. Isso daqui até onde eu vejo dos setups tradicionais, aqui tem um rompimento, não é isso? Nessa regiãozinha aqui assim, ó. Eu colocaria aqui, né, que a gente antecipa, por isso que eu tenho que ter o ciscacone, sem sentimentos e sem emoções. Mas mais ou menos nessa região eu teria um rompimento de alta. Tô certo? Esse é um dos setups, né, de pegar reversão. É interessante, eu gosto dele. Falta 1 minuto e meio de vocês ouvindo minha voz ou do preço passar por ali. Eu sei, vocês estão torcendo pro preço passar logo, né? É uma pena que não está ao vivo isso, porque essa energia ia manipular a moeda, porque certeza que funciona assim as moedas, elas trabalham com base em energia de expectativa. Mas é isso, gente. Trabalhem com consciência, se acostumem com os gráficos, passe algum tempo na frente do seu gráfico, se acostume com as suas estratégias, teste estratégia com dinheirinho, não com dinheirão, beleza? Não vai pôr o dinheiro da sua vida em um jogo de azar. Porque muita gente que eu tenho conversado, e eu encaro isso assim com preocupação, encaro o mercado como um jogo de azar, onde ele pega lá $100, R$500, cara, põe numa operação e fala, vai dar bom. Putz, não deu bom, quebrei. Mês que vem eu pego do meu salário de novo e testo de novo. Não é isso. Melhor você jogar R$500 na Mega Sena, que você tem mais chance de ganhar sim, no seu milhãozão, do que no mercado, atirando para qualquer lado. Porque ganhar de vez em quando todo mundo ganha, tá? Difícil é ter consistência, então a gente precisa aprender isso. Ter paciência e consistência. Obrigado pela paciência. Fui, gente.